Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre a saúde das crianças e adolescentes de comunidades em situação de risco social. As comunidades de baixa renda, muitas vezes localizadas nos chamados rincões do país, onde o acesso a serviços de saúde, de educação é muito mais difícil. Quem fala com a gente sobre este tema e sobre como garantir apoio a essas crianças e jovens, especialmente no campo da saúde e da segurança alimentar, é Joyce Capelli. Ela é presidente da INMED do Brasil e vice-presidente da INMED Internacional. Vai compartilhar com a gente a experiência dessa entidade e também trazer aí boas práticas dentro desse assunto que é tão desafiador e mexe tanto com a gente, né? Falar sobre a saúde das nossas crianças e jovens. Seja sempre muito bem-vinda, agradecemos em nome da LBV. Eu que agradeço o convite. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco, então, da realidade nas cidades em que a INMED está presente aqui no Brasil, das crianças e adolescentes que moram justamente nessas comunidades onde esse acesso ele é mais precário. Certo. Então, a INMED é uma organização que trabalha há 20 anos no Brasil. E nós estamos no Brasil todo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Então, existe uma diferença muito grande, né, desses estados, de municípios. Então, a gente está em municípios pequenos e grandes. Então, existe um problema ainda no Brasil, que é o problema de falta de uma infraestrutura básica. Então, se você vai para Norte, Nordeste, principalmente municípios de interiores, zonas rurais, você ainda tem uma precariedade muito grande de saneamento básico e água de boa qualidade. Uma infraestrutura em construção, hein? Exato. Investiu-se muito nesses últimos anos no tratamento de água, mas pouco na infraestrutura sanitária, né? Então, o que isso resulta? Resulta em crianças que ainda têm problemas de verminose. Essa verminose impacta no crescimento da criança. Então, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo e se ela está com verminose, ela está com um parasita ali competindo por aquilo que ela come, que nem sempre é o ideal e no montante que ela deveria estar comendo. Então, você tem crianças que podem estar desnutridas, subnutridas e ainda com parasitas. Então, o nosso trabalho é de olhar para essas comunidades, fazer um diagnóstico dessas crianças. Esse diagnóstico é feito através de exames de fezes, altura e peso para ver o estado nutricional, exames de sangue para ver se a criança está anêmica e com esse diagnóstico inicial a gente desenvolve todo um trabalho com aquele município verificando quais são as ações que podem ser realizadas para melhorar essa situação em curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. Logicamente que quando a gente pensa nisso, vai ter que ter uma parceria com o governo municipal, não uma parceria financeira, mas uma parceria de ações, de políticas que possam estar sendo realizadas em conjunto, de uma capacitação dos técnicos dos municípios para que esses problemas sejam resolvidos em pequeno, médio e longo prazo. E o que a gente observa, né, porque nesses 20 anos e no país inteiro e fazendo esses exames em todas essas crianças, a gente vê que ainda tem um contingente muito grande de crianças com verminose. A gente está vendo um contingente muito grande de crianças anêmicas ingressantes na fase escolar, porque a organização tem como foco as crianças na faixa etária de 5 até 12, 14 anos, mais ou menos, que seria início da vida escolar, né, o ensino infantil e o ensino fundamental. E essa criança, a política nacional, ela volta-se muito para... Até tem mudado com a inserção, inclusive, de mais um ano escolar e da pré-escola. Está sendo muito cobrado, né, que as crianças realmente iniciem a pré-escola. Tornando obrigatório, inclusive, tornando todo obrigatório, o país. exatamente. Justamente por isso, porque se via que a criança de zero,
as políticas públicas focavam na criança de 0 a 2 anos. E aí, após isso, até o início de vida escolar, essa criança fica perdida. Ela não está participando de nenhum grande programa público. Ela já fez todas as suas vacinas, já fez o acompanhamento inicial de primeiros anos de vida e depois não se sabe onde está essa criança. Ela geralmente estava em casa. E os pais trabalhando e talvez sendo cuidada por um irmão mais velho. Ou, né? E em comunidades muitas vezes carentes, sem essa infraestrutura adequada. Exatamente. Então, o que acontecia? Essa criança ingressante na escola, a gente observava, e ainda observa, né, que essa criança geralmente entra anêmica na escola. A gente tem uma média de 30% a 40% das crianças ingressantes na escola, no primeiro ano, anêmicas. Uma média alta e que vem impactar alta. ainda no próprio desenvolvimento pedagógico dela, portanto, nas competências que ela vai ter, pois o ferro ele é necessário justamente para esse momento de desenvolvimento dela cognitivo, né, que ela vivencia na infância. Perfeito. A criança, quando ela perde um pico de crescimento, ela não perde só a estatura, ela perde o desenvolvimento de todos os órgãos que estariam se desenvolvendo nesse pico de crescimento. E a criança cresce por picos, né? Então, o fato dela estar com uma verminose ou estar anêmica nessa fase e perdendo picos de crescimento, isso vai impactar, como você falou, não só, né, na altura, na estatura, mas no desenvolvimento cognitivo, no aprendizado, em tudo. Pode ser uma condição, inclusive, que vai favorecer que mais tarde essa criança, esse jovem, permaneça em situação de pobreza, né? Tornando-se um ciclo que geração após geração vem limitando muitas pessoas de poderem se desenvolver plenamente em suas vidas e comunidades. Exatamente. Então, eu acho que o nosso trabalho tem sido muito nesse sentido, de fazer esse diagnóstico, aí junto com os programas são todos patrocinados pela iniciativa privada. Com esses parceiros patrocinando as ações, a gente chega no município, faz esse diagnóstico inicial, né, como um raio-x inicial para ver como está a situação das crianças e, dependendo do resultado, a gente traça toda uma ação educativa, não só com as crianças, mas com as suas famílias, com a comunidade como um todo, porque a educação está na base dessa transformação social. E é justamente sobre essa ação educativa de prevenção e também tratamento dessas enfermidades que mais acometem as crianças que a gente fala no próximo bloco, quando nós continuamos a dialogar a respeito desse grande desafio do Brasil, que é garantir condições de saúde adequadas para todas as crianças do Brasil. A gente conversa no programa de hoje com a doutora Joyce Capelli, presidente da INMED do Brasil e vice-presidente da INMED Internacional. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.